Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Como Não Fazer Merda no Setor Imobiliário. Bom, a proposta desse programa é trabalhar os principais erros cometidos por empreendedores no setor imobiliário dentro do processo de originação de novos negócios. O objetivo é sempre depurar, aparar as arestas para que a gente consiga entender o melhor modelo de entrada antes de entrar. Meu nome é Cristiano Rabelo e eu convido você para o nosso tema de hoje, um novo mindset do setor imobiliário. Vamos lá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, gente, esse aqui é o modelo, deixa eu botar aqui um laserzinho, que é peculiar aqui, ajuda bastante a gente a trabalhar, pronto. O modelo tradicionalmente utilizado pela maior parte dos empreendedores do setor imobiliário consiste nesse ciclo de desenvolvimento de negócio. Primeiro, o empreendedor entende aquilo que está vendendo, aquilo que está sendo feito, o que está tendo velocidade de venda, e a partir daí ele vai compreender o produto que está sendo vendido, as peculiaridades desse produto que está sendo vendido pela concorrência, o preço que está sendo vendido, as estratégias de como está sendo vendido. E a partir a gente tem verdadeiros especialistas na compreensão da oferta, de todo o pipeline do set competitivo. Cristiano, você está me dizendo então que eu não devo olhar a oferta? De maneira alguma. Jamais eu vou conseguir empreender ou entender o potencial de empreender em uma determinada região sem compreender também, observe muito bem a palavra que eu acabei de colocar, sem compreender também a oferta. A questão é que o cara olha tão somente ela. Ela é o combustível primário para a compreensão daquilo que ele deve fazer e daquilo que ele não deve fazer. Eu tenho elaborado uma estatística com base em trocentas pesquisas que a gente já fez, uma série de empresas que a gente atende. Eu, enquanto professor convidado da Fundação Getúlio Vargas há mais de 8 anos, e o tempo inteiro a gente está diante de empresários, empresários maduros, empresários iniciantes, empresários aí já no meio do caminho, e dentro dessa compreensão, eu observei que a cada 10 empreendedores, 9 não faz nenhum tipo de estudo que não seja o aprofundamento daquilo que está vendendo. Caramba, isso tem uma série de distorções, porque entender somente aquilo que está vendendo é como se a gente estivesse olhando para o retrovisor. É como se nós estivéssemos olhando para o passado. Aquilo que foi vendido, aquilo já aconteceu. Essa é a questão. Aquilo que foi vendido já aconteceu. E ele teve sob o guarda-chuva de uma série de fatores que fizeram com que ele fosse vendido. Dinâmica econômica, ciclo econômico, desejo de compra, demanda reprimida, preço de venda. E aí a gente começa a entrar numa seara de variáveis que podem e distorcem e muito a compreensão se nós tivermos somente essa vertente dentro do nosso quebra-cabeça. Se eu estou dizendo a vocês aqui que quase que 90% do mercado somente analisa isso, a gente dá espaço para quê? Para que o feeling reine. Eu não sou contra o feeling. O feeling ele tem que acontecer. O feeling, para mim, ele é uma das peças fundamentais desse quebra-cabeça. Mas ele não pode participar no início, ele tem que ser a cereja do bolo. O feeling é aquele sentimento, é todo o corpo da experiência, a musculatura da experiência do empreendedor, que a partir do potencial, a partir de um direcionamento, ele vai chegar e vai botar todo o enfeite, vai botar todo o floreio, vai lapidar, literalmente colocar a cereja do bolo. Essa é a questão. Eu não consigo simplesmente entender se uma região está boa somente olhando o passado. Gente, observe que nós estamos dentro de um setor cujo ciclo de consumo
ele não é constante. As pessoas não compram apartamento como compram roupa, como compram alimento. Em média, uma família brasileira, ele vai consumir um apartamento, um imóvel na vida. Ou seja, a gente não tem o ciclo de reposição dessa compra como a gente tem no varejo. As pessoas, ele não está na base do consumo, ele é um produto perpétuo. E nesse sentido, a gente começa a entender que a demanda ela é finita. Como assim, Cristiano? A gente tem sempre a demanda sendo reposta. Ora, cada vez menos a gente tem tido uma reposição no ciclo de demanda porque as pessoas cada vez mais estão tendo menos filhos. Olha que interessante. Cada vez menos as cidades crescem em função da taxa vegetativa, que é a quantidade de gente que nasce menos a quantidade de gente que morre. Caramba, se um monte de casais hoje está optando por um pet ao invés de um filho, a gente já vai ter uma diminuição da pirâmide populacional. Ou seja, existe uma projeção do IPEA que ele sinaliza que a partir entre 2040 e 2042 a gente vai ter uma inversão da pirâmide. A gente vai começar a ter uma população acima de 65 anos de idade igual à população de 0 a 15 anos. E a partir desse ponto a gente vai ter uma inversão. A gente vai começar a ter uma população muito mais velha do que uma população mais nova. Uma população maior acima de 60 anos do que uma população maior de 0 a 15. Caramba, se isso de fato for consolidado, significa que daqui a alguns anos a gente vai ter uma baixa reposição do ciclo de consumo, pelo menos do consumo perpétuo, de casas, a gente vai precisar e ficar totalmente dependente, olha que interessante, de uma dinâmica econômica aquecida na região onde a gente empreende, para que essa seja o combustível primário de atração de pessoas economicamente ativas para a região. Como assim, Cristiano? Quando a gente está com uma região que está pujante, a economia tem crescido bastante, o tempo inteiro, empresas, indústrias estão se instalando na região, é normal você ter uma migração de pessoas economicamente ativas da região, pessoas querendo gerar negócios, querendo gerar valor, querendo empreender. E aí a gente começa a ter um crescimento populacional em função da migração efetiva de pessoas de outras regiões. Quando a gente consegue compreender isso, a gente está vendo aí que a gente tem uma tendência da reprodução do ciclo de consumo em uma determinada região. Mas observe que olhando tão somente a venda de produtos, eu não tenho como sinalizar que isso é uma verdade. Olhar o que está vendendo é olhar para o passado. Quem me garante que eu vou conseguir vender mais unidades daquilo que foi vendido até agora, levando em consideração se tem ou não gente para comprar? Quem me garante que o último cara que vendeu não raspou o tacho da panela? Quem me garante que eu ainda tenho demanda reprimida com desejo de compra? Quem me garante que eu tenho demanda reprimida? Eu não vou nem chegar no desejo de compra. Ou seja, que eu tenho uma demanda maior do que a oferta. Essa é a questão. A pior maneira de você descobrir que não tem é caindo no ciclo de saturação. É você chegando a não ter realmente o consumo naquela região. E se você estiver numa região que não cresce economicamente, que ela tem uma capacidade muito lenta de geração de novos ciclos de demanda, porque a dinâmica econômica não é pujante, você vai estar refém de um ciclo prolongado de absorção. E aí, se você não tiver perna, você vai ter que vender isso muito mais barato. Aí vai chegar aqueles gaviões querendo comprar o que você está vendendo quando você estiver na quinta convulsão. Ou seja, o cara vai querer comprar para poder investir. Ele compra hoje barato, um dia, quando tiver gente, ele vende.
Essa é a questão. Olhar somente a oferta, ela não permite que você consiga visualizar o real potencial de negócio, levando em consideração a demanda que pode te consumir, quando ela pode te consumir. Será que aquilo que está sendo vendido, não poderia ser vendido melhor? Será que o preço que o cara colocou foi o preço adequado? Será que as pessoas não pagariam mais? Será que ainda tem gente para comprar aquilo que já foi comprado? Essas são respostas que você não vai ter, de modo algum, olhando só a oferta. Você sempre, caramba, aquilo que não vendeu porque não tem mercado ou não vendeu porque o empreendedor errou o produto? Se o cara botar um produto e ele errar preço, ele não vai vender. Se a minha demanda consegue pagar uma renda, consegue pagar uma parcela de R$2.000, se eu botar esse mesmo produto por uma parcela de R$2.700, esse cara não compra. Eu estou falando de um financiamento de longuíssimo prazo. Essa é a questão. Se 90% da minha concorrência não estuda o mercado, empreende simplesmente pelo efeito manada, o problema do efeito manada é que que quem chegar primeiro bebe água limpa. Tem aquela demanda reprimida que vai consumindo, porque eventualmente não tem nada no mercado, ou pior, pode ter a demanda meio e não a demanda fim. Como assim, Cristiano? Demanda meio é quando eu tenho um mercado comprador que não é o mercado consumidor final. É o investidor flipeiro, é aquele cara que compra para revender. Isso foi muito comum quando a gente tinha um cenário de taxa de juros baixo. O cara não era vantagem nenhuma ele ter o dinheiro dele aportado em renda fixa, era bem mais vantagem ele comprar um produto imobiliário e revender. Tá, olha que interessante, você tem um monte de gente vendendo, e eu não sei quem está comprando esses produtos, e se esse consumo estiver sendo feito, na sua grande maioria, por um cara que não vai morar nele, o cara que está comprando para revender, esse cara vai ser teu concorrente no futuro. Porque em algum momento ele vai querer desovar aquelas unidades que ele comprou, porque ele vai querer realizar o lucro. A pergunta é, vai ter demanda para consumir tudo isso lá na frente? Se não tiver, meu amigo, você arrumou um próprio concorrente, um problema, você resolveu um problema agora, porque você vendeu uma unidade e você tem um problema no futuro. E esse cara vai concorrer com você. Eu nunca me esqueço de uma situação, de uma cidade, que ela tinha por volta de 1.000 unidades em estoque. E ela tinha cerca de 5 vezes mais, quase 5.000 e pouco unidades na mão de terceiros. E cerca de 60% dessas unidades eram unidades que haviam sido entregues no máximo em 2 anos. Investidores com apartamentos prontos, vendendo por um preço semelhante do cara que estava vendendo na planta. Pergunta, você vende alguma coisa enquanto esse cara não terminar de vender? É difícil você concorrer com um produto novo que já está pronto, caramba. E o cara vai vender para você financiado também, você vai financiar com o banco. Essa é a questão, gente. Quando a gente só analisa a oferta, e aí eu vou voltar para aquele diagramazinho, deixa eu voltar para ele. Quando a gente só analisa a oferta, e o mercado, na sua grande maioria, faz isso, ele analisa a concorrência com base no que está vendendo e naquilo que não está vendendo, ele decide o que fazer. Ele define produto, ele define atributos, e aí nesse momento ele acrescenta o feeling dele, e aí ele define preço. O preço daquilo que está sendo vendido, associado ao produto que está sendo comercializado. Sempre aquilo que está mais sendo vendido. E aí depois ele faz todo o planejamento de marketing, de comunicação, levando em consideração as estratégias que estão sendo trabalhadas pela concorrência e pelos produtos que estão sendo feitos. E aí o cara vai lá e faz um floreio a mais e faz e dá um map em toda a comunicação e ele comercializa. Pois é, gente, esse é o modelo que coloca você em enrascada. Esse modelo sempre vai colocar você em apuros. Ah, Cristiano, você tem um modelo infalível? Não, mas é esse modelo que eu vou propor para você agora, essa mudança de mindset, ela vai diminuir muito o grau de incerteza.
ela vai diminuir muito o risco de você colocar um novo produto no mercado. Você vai ter basicamente duas grandes vertentes. Você vai entender que tem potencial e dá para fazer, e você vai seguir à frente, ou você vai ver que é uma grande furada e que você não vai fazer nada. Modelo proposto. Primeiro a gente vai entender o mercado. E aí eu acrescento aqui, entendendo a dinâmica econômica, entendendo a capacidade de geração de novos ciclos de demanda, entendendo o consumidor. Entender as necessidades, o que de fato importa para aquele cara que tem potencial de comprar o teu produto. O que é importante para esse cara, o que não é importante para ele, qual a capacidade de compra que esse cara tem, qual o apetite, o desejo de consumo. O cara pode querer, ele pode desejar o teu produto, mas ele pode estar no momento, ele pode não estar no momento de compra. É como se você pegasse somente a quantidade de público-alvo do teu projeto. Caramba, só entender o público-alvo, aquelas pessoas que têm um grande potencial de consumir o meu produto, eu não estou fazendo nada. Primeiro eu tenho que entender o potencial, isso é fato, isso é ignição. Eu tenho que tangibilizar esse mercado, eu tenho que entender dentro da fatia social aquela que tem a maior probabilidade de compra, pelos perfis, entre 25 e 59 anos de idade, as pessoas que estão casando, e por aí vai. Só que a partir desse momento eu vou aprofundando, eu não paro nele. Aí eu vou entender as pessoas, eu vou entender o que elas querem, o que elas podem, o que é importante, entender o que é importante e, sobretudo, aquilo que é disruptivo para essas pessoas. Eu gravei um vídeo pequenininho falando sobre isso. O que é importante e o que é disruptivo. Normalmente, aquilo que é importante para as pessoas querem, mas elas não querem pagar mais para ter. Mas ele acha que aquilo é importante e ele está sinalizando para você que ele quer aquilo. Mas aquilo que é disruptivo, aquilo que é foda, esse cara, ele, além de sinalizar para você que é importante, ele se submete a pagar mais para ter. Aquilo é gritante, ele está dizendo que para ele aquilo não pode faltar. E tanto não pode faltar que ele se submete a pagar mais para ter. Isso varia muito, não existe um padrão. Tem lugares que o mais importante para o cara é tão somente a segurança, porque lá tem um nível de insegurança gigante, muita favela, muito roubo, muito assassinato, por aí vai. É isso que eu estou querendo te dizer. Você começar a compreender o mercado pela variável mais importante do mercado. Quem vai lhe comprar? E observe que nesse momento eu estou olhando para o presente e futuro. Caraca, como assim, Cristiano? Eu estou olhando para o presente e futuro. Eu não estou olhando mais para o passado. Quem comprou, comprou. Eu estou olhando agora. Quem é que mora de aluguel ainda? Quem é que tem domicílio próprio, quitado, que eventualmente pode fazer um upgrade? Quem é que está aqui com condições reais de compra? E aí a gente começa a desdobrar, beleza, quem é que desse grupo que tem potencial de compra tem desejo de compra? E desse grupo que tem desejo, quem é que tem a capacidade de consumo? E desse grupo que tem desejo, que tem a capacidade de consumo, quando ele deseja comprar, qual a posição dele na jornada de compra? Está no início, está no meio, está no final? Ah, não, eu quero comprar, mas eu só posso comprar daqui a 2 anos. E ferrou, meu irmão. Se você está para lançar hoje e a maior parte da tua demanda potencial não tem desejo de compra no curto prazo, você vai lançar e não vai vender, e vai achar que não tem mercado. Mas não, tem, mas esse mercado não está pronto para te comprar agora. Eu nunca me esqueço de uma pesquisa que a gente fez, que era para produto popular, que tinha um mercado, a galera queria comprar muito aquele produto. Estava claro, todo produto ia ser comercializado. Mas eles não podiam comprar naquele momento porque estavam endividados. Aquela classe social, naquele momento, tinha um grau de endividamento muito grande, que incapacitava a nova aquisição de um financiamento. Ou seja, não conseguiam brecha para poder compor um novo financiamento de longo prazo. Não é desejo, é capacidade. E observe que na combinação de todas essas variáveis, a gente vai conseguir entender o quê? O que as pessoas querem e podem comprar. E quando elas podem comprar? Eu já consigo entender tempo, curto, médio ou longo prazo.
E aí depois eu vou analisar a oferta. Em nenhum momento eu estou dizendo para você deixar de olhar o set competitivo. Ou seja, toda aquela eficiência, aquela ciência que o cara tem colocado, aquela energia que ele tem colocado para entender o que está vendendo, como está vendendo, com qual velocidade, qual estratégia, qual região, a gente vai entender. Eu vou levantar. E olha que bacana. A simples correlação dessas duas variáveis, ou seja, entender aquilo que as pessoas querem, pode, quando elas querem comprar, associada àquilo que está sendo vendido para elas, a partir desse momento, a gente consegue encontrar o quê? A demanda real reprimida. A demanda reprimida real. Ou seja, aquela que não está sendo atendida pela oferta. A gente consegue entender se o nego está botando o preço errado. A gente consegue entender o que eu chamo de desalinhamento de mercado. A gente consegue entender se esse cara aqui está enxergando o que esse cara aqui quer. A gente consegue entender o que esse cara aqui não está fazendo para esse cara aqui. E nesse momento, gente, a gente consegue entender nicho de mercado. A gente consegue encontrar verdadeiros oceanos azuis. Sim, pela simples correlação. Parece óbvio, né? Não é fácil de fazer isso. Mas é simples de entender como fazer. E totalmente possível. Ah, Cristiano, isso é totalmente certo. Pá. Cara, isso aqui você diminui e muito o grau de incerteza, chegando ao ponto de compreender que aquilo que sobrar de incerteza, você aceita ou não. Por quê? Porque é tangível. Aqui, a partir da compreensão daquilo que querem, daquilo que está sendo ofertado para eles, a gente consegue entender se já está saturado ou não. E a gente consegue definir o produto certo, o produto que ninguém está fazendo e que as pessoas desejam muito. E a partir daí eu consigo entender também como me comunicar com essas pessoas. Por quê? Porque eu já entendi o que é importante para eles. Se eu entendo o que é importante, sobretudo, se eu entendo aquilo que é disruptivo, eu consigo entender gatilhos mentais, aquilo que vai eletrificar o desejo de compra dessas pessoas. Simplesmente porque eu entendi o que é importante para elas. E a partir dessa compreensão, a gente consegue estabelecer estratégias de marketing cirúrgicas. E a gente parte para a comercialização. Como assim, Cristiano? Estratégias de marketing cirúrgicas. Ora, eu vou gastar menos e ter uma conversão maior. Por quê? Porque eu vou colocar o outdoor certo, com a comunicação certa, com o gatilho certo, para buscar aquele cara que a gente viu dentro do processo de pesquisas. Faz sentido isso para você? Eu te proponho isso. Muda a forma de empreender. A maior parte das pessoas, dos empreendedores, não fazem isso. Se você mudar essa chave, você vai estar quilômetros de distância dessa galera. São incontáveis os empreendimentos e as empresas de nome, de renome, são incontáveis as empresas que já saíram fazendo bobagem e entrando no ciclo de saturação que poderia ter sido evitado. É preciso entender o momento de entrar e, sobretudo, entender o momento de sair. Espero que eu tenha te ajudado. Até mais.